Salve os irmãos com a paz do Senhor, amém? Amém. Vamos iniciar fazendo a leitura do Salmo 120. 28. Andas carregado de tristeza e dor, sem nenhum auxílio, nenhum salvador. Ouve a mensagem de teu bom Jesus e tem mais coragem, leva a sua cruz. Deus vai te guiar com sua forte mão, podes descansar na tribulação. Seja a sua vida livre de pesar, em tristeza e lida, Deus vai te guiar. Toda a carga por ti Ele quer levar, alma dolorida, ouve o seu falar. Senda espinhosa Ele já andou, morte afrontosa por ti suportou. Deus vai te guiar com sua forte mão, podes descansar na tribulação. Seja a sua vida livre de pesar, em tristeza e lida, Deus vai te guiar. Se estás tentado, Deus te ajudará, sempre confiando, te libertará. As pisadas segue do teu Salvador, crendo em Deus prossegue, seja como for. Deus vai te guiar com suas fortes mãos, podes descansar na tribulação. Seja a tua vida livre de pesar, em tristeza
Pai, da sua paz. Que o Senhor vai repreendendo em nome de Jesus tudo aquilo que vem para nos atrapalhar, Deus, para tirar a nossa atenção. E que o Senhor abençoe a vida, meu Pai, de cada um, Deus. O Senhor conhece a necessidade de cada um, meu Pai, que cada um está colocando diante de Ti, Deus. E nós cremos, meu Pai, que o Senhor ouve a nossa oração e que o Senhor age, meu Pai, que a Sua vontade é boa, Deus, perfeita e agradável. E nós te agradecemos, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Amém. Eu quero convidar a irmã Elisângela para continuar dirigindo o culto, amém? Cumprimentos, amados irmãos, com a paz do Senhor Jesus, amém? Amém. Quero nessa noite saber qual o primeiro irmão, a primeira irmã que queira contar um testemunho, louvar um hino, amém? Agradecer ao Senhor. Tem alguém nessa noite? Uma vida? Eu salvo os irmãos com a graça e a paz do Senhor, amém? Amém. Eu quero dizer para os irmãos quanto Deus é maravilhoso, como Deus trabalha nas nossas vidas. Essa semana eu fiquei muito feliz com as bênçãos que Deus nos concede. Bênçãos e maravilhas, assim, em cima de bênçãos e maravilhas. Eu falei aqui para os irmãos que a pensão dos meus netos estava suspensa, né? E a minha nora foi lá no INSS, eles falaram que ia ver isso aí só lá para o mês de maio que ia estar resolvendo isso, talvez lá para o dia 10 de maio. Quando foi essa semana passada, na terça-feira, ela recebeu uma mensagem do INSS. Aí quando ela olhou, o INSS avisou para ela que a pensão deles já foi regularizada, já está tudo tranquilo e eles pagaram o retroativo de dezembro até agora, fez o pagamento completo para ela. Então é bênção de Deus, é as orações. Se ia resolver só para o mês de maio, eles estavam mexendo com pessoa de outubro. Em 2 semanas eles resolveram dela, é as orações, é bênção de Deus, é a mão de Deus. E outra bênção que ela recebeu, essa semana ela recebeu um cartão material escolar dos meninos. Ela disse que já não estava nem esperando assim, já estava sem esperança. Ela passou no BRB, o cartão estava lá para ela. Ela já pegou e já usou, porque eles ainda tinham que comprar mais material. Ela já foi, já comprou. É tudo bênção de Deus. Então eu só tenho a agradecer a Deus e os irmãos que sempre estão orando pela minha família, por mim e toda a minha família. Eu agradeço a oportunidade. Amém. Amém. Tem mais outros irmãos? Amém. Salve os irmãos da paz do Senhor, amém? A palavra de Deus em Provérbios 5 diz assim: Filho meu, atende a minha sabedoria, a minha razão inclina teu ouvido, para que conserves os meus avisos e os teus lábios guardem o conhecimento. E o 12 diz assim: Digas, como aborreci a correção e desprezou o meu coração a repreensão, e não escutei a voz dos meus ensinadores, nem aos meus mestres inclinei o meu ouvido. E no 16 diz assim: Estas seis coisas aborrece o Senhor, e a sétima a sua alma abomina: olhos altivos, língua mentirosa, e mãos que derramam sangue inocente, coração que maquina pensamentos viciosos, pés que se apressam a correr para o mal, testemunha falsa que profere mentiras, e o que semeia contendas entre os irmãos. Amém? Amém. Isso é a nossa vida, né? Porque a palavra de Deus sempre espelha o que a gente precisa ouvir e o que ocorre na nossa vida. Porque quando a gente ouve o ensinamento dos nossos pais,
a gente, como os meninos, nós sabemos que a obediência nos ajuda muito na vida, né? A gente pratica geralmente o bem e fica atento às coisas que o outro companheiro, o outro irmão precisa, e a gente passa a conviver dentro daquilo, né? De forma boa, né? E tranquila. Agora, quando a gente desobedece, a mão do Pai pesa. Não é diferente da de Deus, né? Quando a gente sai dos caminhos, geralmente a gente tem a mão bem pesadinha sobre a gente, para nos lembrar que a gente tem que voltar correndo para os pés dele. Isso na minha vida já ocorreu, por isso que eu testemunho isso também. E essa parte aqui que Deus fala, né, na Bíblia aqui, das coisas que ele abomina, né? Vou relembrar aqui para os irmãos. Peço desculpa porque eu estou acostumando no óculos, mas não fico indo hoje. Das coisas que ele abomina, né? E dentre elas a última, a sétima, é a pior. Então, as 6 coisas que aborrecem o Senhor: olhos altivos, língua mentirosa e mãos que derramam sangue inocente, coração que maquina pensamentos viciosos, pés que se apressam a correr para o mal, testemunha falsa que profere mentiras, e a última, e o que semeia contendas entre os irmãos. Então, que a gente preste atenção na vida da gente, o rumo que está tomando, aonde que a gente está saindo da regrinha que Deus nos ensina a caminhar, e voltemos rapidinho porque é certo, porque, conforme eu falei há pouco, a mão de Deus, ela pesa uma hora, e em certas situações eu pedi a Deus que não pesasse muito, porque eu estava voltando, e graças a Deus eu voltei. Mas a gente andando no caminho santos, a gente sabe que o caminho se torna mais leve, a gente fica mais tranquilo, mais satisfeito com a vida, né? E aceita certas coisas que, mesmo a gente não concordando, a gente acaba tolerando. Então isso é muito bom, e Deus gosta que a gente trilhe por esse caminho, para que a paz reine na nossa casa e também perante os irmãos. Agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Da igreja, Pai Seu. Amém. Estou aqui só para agradecer que eu fiz uma cirurgia dia 3 e graças a Deus correu tudo bem, a cirurgia foi tudo tranquilo, minha recuperação foi boa também, e só quero agradecer a igreja que oraram por mim, agradecer a Deus que permitiu que minha recuperação fosse boa. E amanhã eu vou voltando à minha rotina, começando a voltar à minha rotina normal de novo. Só não posso fazer algumas coisas que eu não posso fazer, mas estou quase voltando ao normal. Então, só agradecer e dar glória a Deus. Aleluia. Amém. Amém. Mais alguns irmãos? Sério? Aleluia, né? Só os irmãos com a paz do Senhor, amém? Amém. Graças a Deus, né? A cirurgia do irmão já foi uma bênção, né? E para a honra e glória do Senhor, já está praticamente curado já, né? E agora, com certeza, a vida dele vai melhorar muito mais, porque ele tinha, né, muita dor de cabeça, enjoo. Com certeza agora ele vai ficar bem melhor, vai ficar bom em nome de Jesus, né? Porque essa vesícula era muito chata, quem tem a vesícula sagrada, hein? Ela dá muita coisa ruim, dá muito sintoma ruim, dá. Mas para a honra e glória do Senhor, né? A gente orou e Deus abençoou, né? Esse Deus é maravilhoso, por isso nós estamos aqui para agradecer e glorificar. E agradecer também pela bênção da irmã Vilma que ela recebeu, né? Irmã Vilma é uma mulher consistente na oração. E Deus ouve as orações dela, e por isso que ela recebe bênção, não só para ela, como para a nora, né? Para os netos, né? Bênção de Deus. Recebendo para a nora e para os netos, você também está recebendo a bênção já, em nome de Jesus, né? Esse Deus é maravilhoso, por isso que nós temos que orar e agradecer ao nosso Deus nessa noite. Também quero agradecer pelo pastor,
que ele também teve bastante ruim, mas para a honra e glória do Senhor, ele está bem melhor agora, graças a Deus, e fazer igual a irmã Isaac. Acabou a moleza, mas enquanto ele vai trabalhar. Amanhã eu já falei, você pode dizer que está cansado, está fraco, você vê, mas não vai trabalhar, hein? Acabou a moleza. Vamos trabalhar, trabalhar é que é bom, né? Aleluia, glorificado seja o nome do Senhor, né? Que Deus nessa noite venha abrir a janela do céu para abençoar cada um de nós que estamos aqui nesse lugar e aqueles que não puderam vir, que Deus vai em encontro de cada um também, né? Para abençoar, para guardar, para dar saúde, dar paz, dar amor, dar alegria, né? E que Deus venha abençoar em nome de Jesus, aleluia. Cantar, aleluia. O vento balançou meu barco em alto mar, o medo me cercou e quis me afogar, mas então eu clamei ao filho de Davi, ele me escutou, por isso estou aqui, e o vento ele acalmou, e o medo repreendeu, quando ele ordenou, o mar obedeceu. Não temo mais o mar, pois firme está na fé, no meu barquinho está Jesus de Nazaré. Se o medo me cercar, ou se o vento levar, seu nome eu clamarei, e ele me socorrerá. Aleluia, né? Deus é o nosso socorro, Deus é a nossa fortaleza, Deus é o nosso socorro bem presente, Ele está aqui nesse lugar, com esse socorro do Senhor, para nos ajudar, para nos abençoar e para nos fortalecer na fé. Aleluia, glorificado seja o nome do Senhor. Vamos orar. Soberano eterno Deus, meu Deus e príncipe da paz, eu te agradeço nessa noite pelas bênçãos que foi recebida aqui nesse lugar, pela melhora do pastor, pela recuperação do Isaac, pela pensão dos meninos que foi recebida, e que nessa noite, Deus, tu venha nos abençoar, que tu venha nos guardar, tu venha nos dar paz, tu venha dar alegria. Também vamos agradecer pelo aniversário da Sara também, né, que ela fez mais um ano de vida, e Deus é maravilhoso, ela passou com nós outro dia, 8 dias aqui, foi uma benção, né, não foi melhor porque eu não tive muito tempo de estar com ela, mas Deus sabe todas as coisas, nós não sabemos de nada. E Deus nessa noite, vem abrir as portas celestiais para nos abençoar. Abençoar a nossa vida, abençoar nossos trabalhos, abençoar nossos empregos, abençoar minha loja, abençoar a loja do Isaac também, aqueles que trabalham da própria irmã Ivani. E Deus envia, Senhor, as crianças para ensinar, Senhor. Abençoa também a irmã Elisângela que trabalha também, Senhor. E abençoa cada vida que está aqui neste lugar que trabalha. E Deus abre as portas, que abre as janelas, abençoa pelo filho, Isabela, Senhor. Luciana, que não veio mais, Senhor. Vai tocando naquela vida para ela vir, Senhor. E em nome de Jesus eu te peço. Agradecimento pela presença do pastor de Paulo, do irmã Luciana que veio domingo aqui. Foi uma bênção. Que Deus abençoe também aquelas vidas, Senhor. E abençoa nosso lar, nossos comércios. E abençoa a tua igreja. É isso que eu te peço, abençoa o Fábio, também ele em tuas mãos, guarda esse jovem debaixo da tua mão santa e protetora, abrindo as portas dele e abençoando, é isso que eu te peço nessa noite, te agradeço desde já, em nome de Jesus, amém. Amém. Amém, irmãos? Tem mais alguns irmãos? Amém? Quero só deixar, antes de passar para a mensagem, no livro de 1 Samuel, capítulo de número 2, versículo de número 6, diz assim, 1 Samuel 2, 6. O Senhor é o que tira a vida e a dá, faz descer a sepultura e faz tornar a subir dela. O Senhor empobrece e enriquece, abaixa e também exalta. Levanta o pobre do pó e desde o esterco exalta o necessitado, para o fazer assentar entre os príncipes, para o fazer herdar o trono de glória, porque do Senhor são os alicerces da terra, e assentou sobre eles o mundo.
Os pés dos seus santos guardará, porém, os ímpios ficarão mudos das trevas, ou no mundo das trevas, porque o homem não prevalecerá pela força. Os que contendem com o Senhor serão quebrantados. Desde os céus trovejará sobre ele. O Senhor julgará a extremidade da terra e dará força ao seu rei, e exultará o poder do seu ungido. Amém, amados? Amém. Essa mensagem eu quero deixar aqui para os irmãos, que o Senhor, Ele tem todo o poder em suas mãos. Amém. E quando nós somos filhos, passamos a ser filhos do Senhor, muitas das vezes nós passamos por situações a qual nós olhamos e pensamos como humano, cheio de falha e de defeito, né? Que não conseguiríamos e não teríamos força, mas aquele que tem o Senhor, aquele que verdadeiramente confia no Senhor, a qual ele serve, muitas das vezes pode até abrir a sepultura, mas ele não vai chegar a ver a morte. Iremos morrer, mas o Senhor dará livramento, né, de morte. O Senhor faz com que, aleluia, o pobre, ele faz ser rico, mas muitas das vezes não é só riquezas de bens, é a riqueza espiritual, é a riqueza de sabedoria. Quantos cristãos, as minhas filhas ontem, quando eu cheguei muito cansada essa semana, e aí elas ali preocupadas, né, porque tinha acontecido um fato lá no salão, elas estavam, a patroa da Esther chamou a Emma para ir trabalhar. E elas estavam preocupadas e aflitas. Aí eu olhei para a cara de uma das duas, né, e fiquei assim, elas, mãe do céu, aconteceu um negócio essa semana. E aí eu fiquei olhando para elas duas assim, porque eu falei, gente, deixa eu respirar, deixa eu chegar em casa direito, aí depois vocês me passam o que está acontecendo, entendeu? Que eu estou tão cansada, na realidade eu quero só tomar um banho, comer alguma coisa e deitar. E aí quando elas vieram me falar, porque eu falei assim, gente, eu já estou igual casco de jacaré, nada mais, entendeu? Me afeta, me abala, entendeu? Porque tem hora que Deus anestesia a gente de uma tal maneira, para você olhar para aquela situação e você dizer assim, verdadeiramente, se não fosse o Senhor outrora, quem não era eu? Eu não levava desaforo, eu não aguentava muito tipo de coisa, entendeu? Eu não era, e assim, era nítido a pessoa vir falar determinadas coisas, falar no meu nome, falar da minha pessoa, né? Então assim, era uma coisa que eu ia atrás mesmo, não queria saber, né? E ali quando elas começaram falando, aí eu peguei e falei assim, gente, deixa eu ir dormir. Aí quando elas voltaram, né? Eu cheguei de manhã e quando elas voltaram, elas falaram assim, mãe do céu, mas a essa agora que aconteceu foi forte. Eu falei, foi mesmo? Aí eu falei, pois quem confia em Deus vai dormir, pode vir um perigo que for, você vai descansar no Senhor, né? Aí quando elas retornaram, aí elas, mãe de Deus, o pessoal não quer nem aquela pessoa lá que fez isso, que a pessoa estava falando alguma coisa do meu nome, que chega, estava, né, se sentindo. Aí o dono e a dona do salão pegou e falou, nossa, mas a mãe da Esther, no dia que veio aqui uma pessoa assim, e assim, eu não vi ela abrir a boca para isso e aquilo, e tudo. Aí disse que quando a pessoa saiu, falou assim, os donos falaram assim, eu não quero mais essa pessoa aqui. E sabe o que me preocupou mais, irmãos? Não foi nem o que foi dito, foi a pessoa se identificar como cristão. Então assim, é muito ruim um testemunho mal de uma pessoa onde ela entra e disse deles, né, se identificando, eu sou cristão. E foi o que o irmão acabou de falar, assim, se me fala, meu irmão Almi, né? Como é o teu testemunho diante dos homens e diante de Deus? O que você fala depois que você sai daqui? Como que tu se comporta depois que tu sai daqui? Porque Deus vê, né? Ele pode até livrar alguém da morte, mas será que você está fiel? A tua aliança está intacta com Ele para isso acontecer? Deus até te livra de um problema maior, mas será que você tem verdadeiramente aquela credibilidade com o Senhor para Ele realizar determinados milagres? Então assim, às vezes é necessário a gente parar um pouquinho, né? E agradecer a Deus pelos livramentos, por Ele cuidar, pela porta que Ele abre, por Ele cuidar da gente, por Ele disciplinar a gente, por Ele ensinar a gente, porque tem muitos que falam assim, eu sou isso, né? Mas será que está vivendo isso? Então assim, eu quero deixar essa palavra para os irmãos, que nós somos bem-aventurados. Por quê? Porque já teve laços de morte, mas Deus não deixou ir no dia, né? Talvez a morte veio, o Senhor falou, pô, isso daí você não toca agora não é a hora,
né? Ele vai viver um pouco mais, ela vai viver um pouco mais. Ei, esse daqui estava pobre disso, mas eu vou enriquecer disso, né? Eu vou levantar do pó o necessitado e também vou fazer assentar em lugares como príncipe, mas também, ei príncipe, ei princesa, cuidado com tua conduta, cuidado com tua postura, cuidado com o que você se comporta. Porque tem pessoas que quando falam assim, lá vem fulano, é aquele crente lá, não quero nem saber, não quero nem ouvir, né? Porque o verdadeiro cristão, quando ele abre a sua boca para falar qualquer que seja, a mensagem que o Senhor coloca em sua boca, ele traz doçura, ele traz desejo da pessoa estar perto dele. Tem pessoas que falam, é aquele pastor, aquele lá, é bênção de Deus, a identificação dele, né? É o Senhor quem dá. E mais, para finalizar, eu quero já passar para a mensagem, né, que eu não sou a mensageira, né, e agradecer ao Senhor. Ele nos dá alicerce, né, da palavra, sabedoria, de entendimento, de tudo aquilo que precisa. A gente só basta procurar, a gente só basta acreditar, a gente só basta confiar. Tem ventos que vêm, né, que a gente olha e fala assim, meu Deus do céu, Senhor, o Senhor está comigo, então me dê força, porque tem hora que a gente vai olhar, vai sentir nele, mas o que é escolhido, o ungido do Senhor, ele vai vencer sobre as tempestades, sobre as lutas, sobre as dificuldades, sobre as doenças, porque Deus é com ele e é com ela. Amém, irmãos? Amém. Vou dar a irmã Patrícia, amém, que é a mensagem dessa noite. Amém, glória a Deus, Aleluia. A irmã Ivania, amém, que eu estava dando a mensagem. Meus irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor. Amém? Amém. Oremos. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, eis aí tua filha, Senhor, tua escolhida para trazer e ministrar a palavra de hoje. Que ela seja instrumento vivo em tuas mãos. Que a palavra caia em nossos corações em forma de conhecimento, alegria e que cresça em nós cada vez mais, Senhor, da sua sabedoria, dos seus entendimentos, meu Deus e meu Pai. E é isso que nós te apresentamos, a vida da irmã Patrícia, e que ela possa ser instrumento, repito, vivo em tuas mãos. Muito obrigada, é isso que nós pedimos e agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Salve, irmãos, com a paz do Senhor, amém? Amém. Vamos fazer a leitura que está em Gênesis, capítulo 9. Versículo 8 ao 17. Diz assim: Então declarou Deus a Noé e a seus filhos que estavam com ele: Eis que estabeleço minha aliança convosco e com os vossos descendentes depois de vós, e com todos os seres vivos que estão convosco, aves, animais, todas as feras, todas as criaturas que saíram da arca convosco, todos os animais da terra, estabeleço a minha aliança convosco. Tudo que existe nunca mais será destruído pelas águas do dilúvio. Não haverá mais outro dilúvio para devastar a terra. E Deus afirmou: Eis o sinal da aliança que instituo entre mim e vós e todos os seres vivos que estão convosco para todas as gerações futuras. Não colocarei o meu arco nas nuvens, e ele se tornará um sinal fulgurante da aliança entre mim e a terra. Quando eu reunir as nuvens sobre a terra e o arco surgir por entre as nuvens, eu me lembrarei da aliança que há entre mim e vós e todos os seres vivos de toda a carne, e as águas nunca mais se tornarão um dilúvio para destruir toda forma de vida. Quando o arco estiver na nuvem, eu verei e me lembrarei da aliança eterna que há entre Deus e os seres vivos de todas as espécies que vivem sobre a face da terra. E concluindo, asseverou Deus a Noé: Este é o sinal da aliança que estabeleço entre mim e toda forma de vida que existe sobre a face da terra. Amém? Amém. Os irmãos podem sentar. Então, aqui a gente sabe o que aconteceu, né, na história de Noé. A terra estava corrompida, diz que a malignidade era tanto, né, o pecado era tanto que Deus decidiu destruir. Mas quando Deus decide destruir, ele olha para Noé e ele salva, ele preserva Noé e a sua família, porque
justo. Lá em Gênesis 6, o 8, o 9, diz assim: Noé era um homem justo, íntegro entre todos os seus contemporâneos e andava com Deus. Então, quando Deus olhou para a terra e decidiu fazer justiça, né, derramar o juízo dele sobre a terra, ele preservou o justo. E nós sabemos que em toda a história é assim que Deus age, de Gênesis a Apocalipse. Ele sempre faz diferença entre o ímpio e o justo. A gente vê que muitas vezes o juízo vem sobre o ímpio, mas Deus guarda e Deus preserva o justo. E Deus é o mesmo Deus que nós servimos. Então ainda hoje o Senhor continua fazendo essa diferença. O Senhor, Ele continua nos guardando. O Senhor, Ele continua nos preservando. E aí depois do dilúvio, que as águas subiram e aí demorou um tempo até as águas descerem, porque imagina, uma chuva tão forte, né, que cobriu toda a terra, matou tudo que estava fora da arca, até aquela água secar, até aquela água baixar, foi um tempo, né, e eles ficaram ali na arca. E aí quando eles saem da arca, Deus vem e faz uma aliança com Noé. Mas não é apenas com Noé, é com todos os seres vivos. Porque aqui no último versículo que nós lemos, né, ele diz que é uma aliança entre ele e toda forma de vida que existe sobre a face da terra. Então Deus garante que a terra jamais será destruída através do dilúvio. E quando Deus fala alguma coisa, a gente sabe que Ele vai cumprir. Então Ele fez uma aliança, e toda a aliança que Deus faz, Ele leva a sério, Ele cumpre. E não bastou a palavra de Deus, Deus falou assim: olha, eu vou deixar um sinal dessa aliança. E com certeza Deus deixou um sinal, não para Ele se lembrar, porque a gente sabe que Ele não se esquece, mas para a gente se lembrar que Deus, Ele tem promessas para nós. Que Deus, Ele está no controle de tudo. Ele está no controle da terra, Ele está no controle do universo. E todas as vezes que a gente olhar para o céu e a gente vê um arco-íris, a gente tem que se lembrar da fidelidade de Deus. A gente tem que se lembrar das promessas do Senhor, se lembrar que aquilo que Deus faz, Ele cumpre. Então, nós temos que aprender a confiar em Deus e a não esquecer das suas promessas. A Bíblia fala, né, que eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Então, a gente tem que sempre se lembrar de tudo que Deus já fez por nós. Porque, como diz lá em Eclesiastes, né, não existe nada novo debaixo do céu. E na nossa vida é assim também, as coisas é como se fosse um ciclo, né? Uma hora a gente está bem, outra hora a gente está mal. Uma hora a gente está bem, uma hora está com dificuldade, uma hora está... Né? Então, a gente sempre vai ter desafios, sempre vai ter tribulações, sempre vai ter dificuldades, mas nós nunca podemos nos esquecer que o Senhor é conosco, que Ele nos dá a vitória, que Ele tem promessas para as nossas vidas. E a gente percebe tanto que o inimigo, ele é astucioso. Porque o que a Bíblia fala aqui do arco entre as nuvens, né? Que é o arco-íris, que ele é um sinal da aliança do Senhor. Então o arco-íris é um sinal de Deus, né? Foi algo que Deus criou e representa a aliança de Deus conosco. E o inimigo, a gente percebe que ele tenta distorcer, né, o significado do arco-íris, o sinal do arco-íris, mas a gente não pode deixar isso acontecer. Né? A gente não pode nunca nos esquecer o que realmente representa, né, cada coisa que Deus fez, cada coisa que Deus criou. E sempre que a gente olhar para o céu e ver, a gente tem que se lembrar da aliança do Senhor. E a gente não pode se esquecer nunca que Deus sempre cumpre as suas promessas. E essa daqui foi o primeiro sinal de aliança de Deus com o homem. Foi essa que Ele fez com Noé e deixou como sinal o arco-íris. Se a gente continuar lendo a Bíblia, a gente vai ver que logo depois, assim, uns capítulos para frente, Deus faz uma nova aliança, só que agora com Abraão. E deixa também um sinal, que é a circuncisão. Né? Ele pede, né, que todos sejam circuncidados, né, todos
os homens, e esse é um sinal da aliança entre Deus e os descendentes de Abraão. E a gente tem a última aliança que o Senhor fez com o homem e o sinal que ele deixou, que foi através do sangue de Cristo. Por isso que a gente fala que é o Novo Testamento, né? A nova aliança. Então, o sinal dessa nova aliança é o sangue de Cristo que foi derramado por cada um de nós. E quando a gente participa da ceia, a gente está simbolizando, a gente está representando essa aliança de Deus conosco, né? Então Deus, ele não se esquece, e nós também não podemos nos esquecer, né? Que o Senhor, ele tem uma aliança conosco. E quando as tempestades vierem, né? Quando vierem os problemas, a gente precisa se lembrar que Deus, ele está no controle de tudo, e que essa tempestade, ela não tem poder para destruir as nossas vidas, porque o Senhor não vai permitir, né? O Senhor não vai deixar o inimigo destruir as nossas vidas. O Senhor, ele está no controle de tudo, ele está no controle de todas as coisas, e nada, nenhum problema, nenhuma tempestade, nenhuma tribulação vai impedir das promessas e das bênçãos de Deus alcançarem as nossas vidas. Então, se Deus tem uma promessa para você, ele vai cumprir. A gente até falou sobre isso hoje, né, na escola dominical, de Abraão, de Sara e de Isaac, que eles tinham uma promessa de Deus, né? Abraão tinha uma promessa de Deus, só que o tempo fez com que ele duvidasse daquela promessa. E às vezes acontece isso com a gente também, porque nós somos humanos, né? A gente tem promessas de Deus, mas o tempo faz com que a gente muitas vezes duvide, com que a gente ache que não vai acontecer, mas nós não podemos deixar isso acontecer, né? Porque não quer dizer que está demorando um tempo que não vai acontecer, que Deus mudou de ideia. Deus não muda de ideia. Quando Deus promete, ele cumpre, e nós temos que acreditar, né? Nós não podemos nos esquecer disso. Então, da mesma maneira que o arco-íris nos lembra a aliança de Deus, nos lembra que Deus, ele está no controle de tudo, o sangue de Cristo nos lembra a salvação, né? O sangue de Cristo nos lembra o que o Senhor fez por cada um na cruz, né? Ele enviou Jesus para morrer pelos nossos pecados, e quando ele derramou ali o seu sangue, ele conquistou a salvação e a vida eterna. Então, da mesma maneira que a arca ali no dilúvio salvou o justo, o sangue de Cristo continua salvando o justo, né? O sangue de Cristo é que nos livra do pecado, é que nos livra da morte, é que nos livra do inferno. Então nós precisamos acreditar no Senhor, nós precisamos confiar, nós não podemos deixar que aquilo que a gente vê no mundo, aquilo que a gente escuta no mundo, influencie, né, a nossa maneira de pensar, distorça, né, o que está escrito na palavra de Deus. É por isso que a gente tem que estar constantemente lendo a Bíblia, né, ouvindo pregações, para que a gente possa renovar a nossa mente. Porque a gente percebe que no mundo a gente escuta tantas coisas, inclusive com relação à palavra de Deus, distorcendo a palavra de Deus. E às vezes, se a gente não conhece o que realmente está escrito, a gente acaba se confundindo, se enganando. Mas quando a gente conhece, quando a gente lê, quando a gente entende, a gente não permite, né, que esses enganos, que essas mentiras de Satanás tomem conta do nosso pensamento, da nossa mente, e venha influenciar as nossas vidas, né, e venha nos afastar da presença de Deus. Então nós, né, como cristãos, nós temos que nos lembrar, né, sempre não se esquecer dos símbolos, das alianças que o Senhor deixou para nós, né? A gente olhar para o céu, como hoje mesmo choveu bastante, né, e depois da chuva teve um arco-íris. Então a gente olhar para aquele arco-íris e lembrar que Deus está no controle de tudo, né? Que o Senhor, ele tem uma aliança conosco. A aliança foi com Noé, mas fala os descendentes. E nós somos descendentes de Noé, porque morreu todo mundo e só ficou Noé e os seus filhos. Então todo mundo que nasceu depois é descendente de Noé. Então essa aliança de Deus é conosco, né? Com todos os seres viventes, com toda a humanidade.
Então, que a gente nunca esqueça disso, que Deus, Ele está no controle de tudo. Mas nós temos que fazer a nossa parte, nós temos que buscar a presença do Senhor, nós temos que estar, né, buscando sempre a face de Deus. Amém? Amém. E eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Amém, irmãos? Mensagem abençoada, né, e poderosa, amém? Agora vamos falar com os dias meus ofertas da casa do Senhor, amém? Que bom que não vai estar aqui mesmo, né? Eu estou colhendo os dias meus ofertas da casa do Senhor, né? Quem oferta com alegria lá no céu brilhará, lá no céu brilhará, lá no céu brilhará. Quem oferta com alegria lá no céu brilhará, e Deus recompensará. Ó Senhor, abençoa as ofertas, ó Senhor, abençoa. Chamar o irmão Pedro, amém, para estar orando pelas ofertas. Salve a igreja com o Pai do Senhor. Amém. Senhor, para Deus, nessa hora estamos aqui, Senhor, para te agradecer todas as bênçãos na casa do Senhor. Te agradeço por quem pôde ofertar, por quem não pôde, meu Pai. Vai abençoando financeiramente, Senhor, todos que estão aqui, meu Pai. Vai multiplicando a finança de cada um, Senhor. Vai abrindo porta onde não há porta e joga por terra por inimigo, Senhor. Espírito devorador, Senhor. Em nome de Jesus, eu peço isso, Senhor. Uma bênção especial em cada vida. Amém, Jesus. Amém, irmãos? Eu quero agradecer a oportunidade de dirigir no culto e passo para a irmã Patrícia, amém? Aleluia, né? Glórias a Deus. É uma bênção, né? A gente está na casa do Senhor, começar a semana já na casa de Deus, né? A gente sabe que faz uma diferença, que Deus já começa nos abençoando. E na terça-feira a gente posta o culto, né, lá no grupo da igreja, como a gente está fazendo todas as semanas. E no próximo domingo tem um culto, né, a partir das 7 horas aqui na igreja. Que os irmãos venham, convidem os irmãos, outras pessoas para virem. Que Deus abençoe, né, cada vez mais pessoas. E vamos orar, amém, Senhor? Eu vou convidar a irmã Zélia para fazer a oração de encerramento. Aleluia, né? Eu quero agradecer, né? Porque esses dias, além de ser o pé estar doente, eu estou lá na loja, a grade que pesa bem 10 ele caiu em cima do meu pé, mas não quebrou o dedo. Mas fez um estrago, mas não quebrou. É maravilha do Senhor, está com o dedo inteiro aqui, né? Vamos orar e pedir a Deus para não cair mais para isso. Aleluia. Glorioso eterno Pai, meu Deus e príncipe da paz. Nessa noite, na tua presença, nós queremos te agradecer por esse culto abençoado, esse culto maravilhoso, Senhor, que eu sei que Deus abriu as portas e abençoou cada vida que está nesse lugar, porque Ele é um Deus de poder, Ele é um Deus de glória, é um Deus que tudo pode. E nessa noite eu te peço, abençoa nossas vidas, abençoa nossos filhos, abençoa nossos familiares. Que venha nos dar uma semana abençoada, cheia de amor, cheia de saúde, cheia de paz, cheia de prosperidade e cheia de alegria na presença do Senhor. É isso que eu te peço e te agradeço desde já, por cada vida que está aqui, por cada parede, Senhor. Eu te agradeço nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e as consolações do Espírito Santo esteja com todos nós, não só hoje, mas para todos sempre, que todos possam dizer amém. Amém.